Olá, amigos. Desejo que esteja tudo bem com vocês. Você que vai me assistir pelo canal do YouTube, Igreja Perdão em Vida, ou que seja o canal Pastor Valdir Ferreira, ou que seja pelo Facebook, né, ou Instagram, aonde você estiver assistindo. Te desejo que Deus te abençoe agora, neste momento que nós vamos partilhar um pouco da palavra de Deus, né? Partilhar um pouco daquilo que Deus tem para nós. Deus tem entregue uma mensagem assim abençoadora para a tua vida, né? E todas são abençoadoras, e nós vamos estar falando aqui agora sobre os selos e as trombetas do Apocalipse, quando é que elas vão serem abertas. Tem muitas mensagens minhas, por enquanto, que eu estou colocando no canal. Por exemplo, as 7 dispensações da humanidade. Eu não estou pregando o que acontece dentro das dispensações, que é muita coisa. Tanto que até para passar das 7 já foi difícil. Foi 1h20, né? 1h28 parece. Então, queridos, requer tempo de você querer aprender, né? Porque eu preciso de tempo para ensinar. E às vezes eu fico até meio preocupado em passar rápido as coisas, porque é muita informação do Espírito Santo para eu passar para vocês, né? Então, ali, quando eu fiz as 7 dispensações da humanidade, eu vou estar vindo pregando dentro das dispensações o que acontece dentro de cada uma delas, para você se identificar melhor. É tipo você pegar um livro e falar assim, ó, esse livro aqui é da dispensação da inocência, da consciência, da dispensação do governo humano, o que aconteceu ali dentro, e aí você vai estar, isso eu vou estar passando tudo para vocês depois. Só que isso aí, procura essa mensagem aí no canal aí, que você vai ver, se inscreva no canal também, por favor, me ajude. Se você... Aliás, no modo de falar ajudar, é ajudar vocês mesmo, porque se você clicar lá, dar o seu joinha e você também comentar alguma coisa, ou você se inscrever no canal, os outros vídeos que eu vou fazendo, de estudo teológico, do Apocalipse, vai indo para você diretamente. E aí isso vai ser riqueza para você pregar e aumentar o seu acervo de conhecimento, tá certo? Então, se inscreva no canal, dá o seu like aí, seu joinha, e compartilhe depois essa mensagem. Compartilha, porque você vai estar ajudando você a receber mais ainda. Senão depois você assiste ali uma vez, aí você se perde, nós não consegue entrar em contato aí, fica difícil, tá bom? Mas nós vamos aprender agora quando é que os selos vão estar sendo abertos e tocadas as trombetas. Por quê? Uma vez eu assisti um programa na televisão, esse programa até repetiu da igreja, eu não me lembro qual era a igreja agora, que já faz anos isso daí, e a igreja disse que só faltava tocar uma trombeta. Então, queridos, eu quero, aqui nós vamos aprender muita coisa interessante, porque eles falam na trombeta do último dia. Então, eu vou te contar que a igreja não passa no último dia. Existe o primeiro plano de salvação. O primeiro plano de salvação não passa no último dia. Lembra que Marta disse para Lázaro, eu creio que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia? Não, Lázaro não ressuscita na ressurreição do último dia. A ressurreição do último dia é a ressurreição do milênio, que é depois que passa o milênio, né? O milênio é o último dia, porque tem 6.000 anos com 7.000 anos, aí 7 dias que Deus fez o mundo, então vai bater no 7º milênio. Então, quando tiver fechando os 6.000 anos, antes de fechar, resta 7 anos. Dentro desses 7 anos acontece 2 dias, a ressurreição do primeiro dia e do segundo dia. E do último dia, só no último dia, que é o milênio, quando encerra ele 1.000 anos, e aí vem os mortos. A igreja do Cristo ressuscita no primeiro, que está lá em Tessalonicenses, e a segunda, Apocalipse capítulo 20, a ressurreição, que está lá, vocês podem ler, ver que tem uma mensagem minha falando disso aí. Então, mas a gente vai descobrir quando é que vão ser tocados os selos. Eu vi essa igreja falando que já tinha aberto os selos, vi também alguns pregadores que eu gosto, admiro, pregando também, que já tinha as pessoas perguntando o selo já se abriu, qual o selo que abriu. Irmãos, queridos, não abriu selo nenhum ainda. Nós vamos aprender a Bíblia Sagrada. Quem diz isso? A Bíblia diz que tem um tempo que vai ser aberto os selos e as trombetas vêm depois dos selos. No último selo, quando ele for aberto, né? No último selo, quando ele for aberto do livro, então ali está as trombetas. A gente vai ver isso, tá? A gente pode ver isso também lá nessa mensagem que eu vou estar mostrando isso. Então, no último selo, começa a tocar as trombetas. Então, as trombetas não se tocam antes, tá certo? Então, nós vamos lá, né? Porque Deus, ele é maravilhoso conosco. Vamos ver, então, para me falar desses selos
da abertura desses selos, eu vou ter que ir lá no livro de Daniel. Nós vamos ter que aprender lá o livro de Daniel, que é Daniel no capítulo de número 9. Né? Quero que você pegue aí caneta, entendeu? E essa caneta aqui é muito boa, eu gosto muito dela, porque ela, na verdade, aqui são 1, 2, 3, são 4 canetas em uma só. Às vezes eu quero marcar alguma coisa, eu tenho outros também, marca texto, eu gosto muito. Então, queridos, é Daniel capítulo 9, pega um caderno aí, eu te espero aí, procura uma caneta para você escrever algumas coisas. Também a mensagem vai ficar aí para você repetir e assistir ela depois ainda, tá certo? Vamos lá então. Em Daniel no capítulo de número 9, Deus ele entrega, eu quero que você entenda isso agora, vamos lá. Deus entrega, Jeremias e Daniel orava para o povo daquela época sair do cativeiro babilônico e que eles voltassem a reerguer o templo e Jerusalém, o qual os judeus, breve eu vou fazer uma mensagem sobre isso, ficou em Jerusalém, por isso passou chamada terra dos judeus. Então eles oravam e Deus na época levantou 3 reis, primeiro que foi Ciro, depois Artaxerxes e Dario, está lá no livro de Esdras, no capítulo 1, fala deles, né? Esses reis que permitiu que os judeus voltassem. Então, quando no livro de Jeremias, Deus revela para Jeremias, e Daniel vê isso, que era 70 anos cravados para que daquela data dali eles saíssem daquele cativeiro e fossem. Porém, quando Daniel começou a conversar com Deus e o anjo veio, Gabriel, até Daniel, ele já não falou desses 70 anos, ele já usou esses 70 semanas de anos. E aí ele já falou do fim de tudo. Quando eu falo fim do mundo, não é fim do mundo, é o começo de tudo. Jesus começou a boa obra, há de terminar. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele começou, ele vai terminar. Terminar é quando você termina uma casa, não é destruir não. A Bíblia não fala nada de destruir terra, nem nada disso não. É aperfeiçoar e terminar o que ele começou, porque ele começou e não terminou ainda. E eu tenho uma mensagem também que eu prego sobre isso, procure aí, inscreva no canal, que breve eu vou estar com essa mensagem aí também. Então, queridos, o que acontece? Deus, ele, ao mesmo tempo que o anjo fala para Daniel, de 70 anos, que, contando dali, vai sair a ordem para eles edificar o templo, naquela época, Deus também começa a revelar o futuro de Israel para extinguir o pecado. Então, Deus, ele vai mais além, ele não fala só de tirar o povo judeu de um cativeiro, ele vai mais além, ele vai falar do final de tudo. Só que ele não está falando para a igreja. E tem 3 jeitos de Deus falar que nós temos que aprender a ler a Bíblia. Nesse sentido, tem vários jeitos em outras áreas. Mas nesse sentido de igreja, Israel, às vezes ele fala só para Israel, às vezes ele está falando só para a igreja, e tem passagem que os dois estão misturados. Tem passagem que ao mesmo tempo que Deus está falando para Israel, está falando para a igreja, né? E que a igreja é tirada dos gentios. E o primeiro é a igreja. A Bíblia está repleta de versículos mostrando que primeiro é os gentios. Os gentios, quando Deus faz as promessas para Abrão, não existia nenhuma descendência de Abrão de DNA, mas existia a descendência da fé, né? Isso nós temos que aprender isso, a descendência da fé. Então, queridos, nós vamos aprender isso aqui agora. Então, nesse tempo aqui, quando Deus está dizendo para Daniel, ele não está falando para o povo, os gentios aqui, para a igreja. É só para Israel unicamente, aqui de Daniel. Mas no capítulo 9 de Daniel, no versículo de número 24, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Ou seja, isso aqui, Deus não está falando que era na época dos 70 anos lá. Daqui 70 anos, Daniel, vocês vão sair daí. Pronto. Agora, Deus começa a revelar 70 semanas de ano para o mundo, para dar fim à visão, ou seja, para que as profecias se cumpram todas. Então, isso sobre Israel. E como Israel é o último povo a ser trabalhado, quer dizer, o último mesmo vai ser no último dia, que é os mortos. Mas Israel vai ser o segundo povo a tratar, que é o segundo plano de salvação. Israel entra no segundo plano de salvação. Eu tenho essa mensagem na internet, os 3 planos de salvação. Ou seja,
Deus então está falando aqui diretamente com ele, e Deus então abrange. Vou ler de novo para você perceber. Isso daqui não tinha nada a ver lá, porque quem ia tirar o pecado seria o Messias. É o Messias que ia tirar, mas ainda não tirou. Ele diz que está consumado na cruz, mas o povo ainda continua pecando quando ele vier. Então ele arrebatar a primeira ressurreição, que é o primeiro plano de salvação. Depois vem o segundo, que aí é pela a própria pessoa morrer pelo o seu corpo, entrega a sua vida para ser salvo, que é no tempo da aceita a marca da bênção ou não, né, do anticristo lá. Ou seja, aí aqui ele diz, vou ler de novo para você perceber que ele vai mais além. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, o pecado, o erro, dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Quero ungir, né, o santo dos santos, Jesus, que nós somos os santos e ele nos santifica. Ou seja, então, aí ele diz, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Ele disse, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, né? 7 semanas e 62 semanas. Agora, observe bem aqui. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Ou seja, observe o mistério da leitura aqui. Eu quero que vocês prestem atenção. Não é por quê? Porque primeiro eu li aqui, ó, vou ler novamente aqui o 25, ó, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Só que essa semana aqui, tá primeiro aqui, mas ela não entra na frente não, entendeu? Ela vem, o que tá na frente é 62 semanas. E as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, alguns dizem que este 7 semanas seria os 70 anos, né? Seria essas 7 semanas de ano, seria os 70 anos que Deus daria a partir da ordem para Daniel, 70 anos para ser edificado e depois mais 62 semanas até o Messias, né? Eu vou dar 2 visões para você, tá certo? Então, são 2 visões aqui que eu vou estar te passando. Na outra, uma mensagem que eu tinha feito, eu coloquei só uma visão só, que era a última. Então, alguns pregadores dizem que pode ser que a partir que ele está falando com o Daniel aqui, ele fala assim, ó, daqui 70 anos, o rei Ciro, Isaías 45 e Esdras capítulo 1, recebe uma visão, um recado de Deus, e 70 anos, aí eles pegam 70 anos e dá ordem para que Zorobabel, Ageu, Zacarias, né, Josué, que não é o de Moisés, o filho de Josadaque, o sumo sacerdote, que eles vão reedificar o templo, na época de Neemias, de Esdras. Então, ele está dizendo que ali foi 70 anos ali. Então, dali com o rei até ali. E depois dali, mais 62 semanas para vir até o Messias, que é até Jesus Cristo. Tá certo? Essa é uma das visões. Tá bom? A outra visão que é colocada a partir dali, ele está falando que o povo vai ser 62 semanas até Jesus, né? O Yeshua HaMashiach até ali. E dali, 70 anos depois, viria o general Tito e destruiria tudo. Por quê? Porque a figueira ia ser cortada dentro dessas 69 semanas. Ia ficar faltando só uma. Então a figueira teria que ser cortada. E quem Deus permite, quando Jesus corta a figueira, né? Tem até uma parábola que fala disso. Jesus disse de uma figueira no meio de uma vinha. A vinha é a igreja, é os gentios. E está uma figueira que Israel é a figueira. Onde você lê figueira é Israel. Onde você lê videira é a igreja dos gentios, a igreja evangélica. Aonde você lê oliveira é Jesus, né? Então, veja bem. Mas Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Sim, porque nós somos uma videira.
Então, quando Israel deixar de ser figueira e passar a ser uma vara, aí Israel também vai passar a ser videira. Quando ele fala videira verdadeira, é que nós também somos uma videira. E nós só somos a videira verdadeira se estiver nele. Mas é a igreja que está ligada nele hoje, não é isso? Israel aceitou Jesus? Não. Então, quem é que está ligado nele? É a igreja dos gentios. Então, essa também se torna videira. Tá bom? Então, aqui ele está dizendo assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Então, a gente sabe que aqui não é 7 semanas, e 62 semanas. Então, se juntar essas, então dá para entender que 7 semanas, se você vai dar 69 anos, né? 7 vezes 7, 69. Então, é 70 anos. Então, aqui, 70 anos que saiu a ordem para o rei Ciro dar uma ordem depois que Daniel recebeu a revelação. E depois, mais 62 semanas, juntando com essas, para extinguir o pecado e tudo. Porém, está faltando uma semana, porque é 70 semanas, no versículo 24 aqui de Daniel 9. 70 semanas. E aqui eu li 69. Eu estou lendo no verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62, 69. Então falta uma. Então, esta aqui eu vou te explicar quando foi que findou e por que essa uma ainda não veio ainda. Vamos lá, nós vamos entender tudo isso e muito mais Deus tem para nos entregar. Vamos lá nessa caminhada. Não esqueça, inscreva-se no canal, dá o seu like, compartilhe a mensagem e vamos lá. Aí ele disse, as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos, porque haverá perseguição, lutas, né? E depois das 62 semanas será tirado o Messias. O que é tirado o Messias? Ressurreição, e o Messias sobe. Aqui, quando o Messias for tirado, Israel não aceitou o Messias. Porque houve a profecia de Amós, houve a profecia de Isaías, houve a profecia de Oséias, né? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. E o outro profeta vem dizendo, ele virá montado num jumentinho, num asninho, filho de uma jumenta. Ele, quando ele vier montado, você sabe que é ele. Ele vai nascer em Belém, tinha as profecias, tudo dizendo, uma virgem vai dar o filho, Isaías fala disso. E, ou seja, eles não... E qual era a preparação? Quando o profeta dizia, prepara-te, ó Israel. A Bíblia disse que haveria Malaquias fala disso, o último profeta que Deus falou no período de 490 anos, quando Deus fala com Daniel, manda selar o livro, Deus então não fala mais com o povo. Ficou 490 anos onde escreveram os seus livros ocultos ou apócrifos, né? Então, quando sai do último, Deus disse, enviarei o meu anjo diante da tua face para preparar o caminho. Então, quando o profeta diz, prepara-te, Israel, que tipo de preparação era essa? Era ouvir João, o batizador, que batizava, e ali era a preparação do caminho para receber o Messias que viria montado no jumentinho. A preparação para Israel era esta. Essa mensagem, ela é o começo não vou dizer o começo da igreja, o começo do batismo da igreja. Não tem duas profecias, igual eu vi uma época, participava de uma escola bíblica teológica e o professor disse que essa mensagem, prepara-te, Israel, não era para a igreja. Ela é para a igreja até hoje. Ela é para a igreja até hoje, porque quando ele falou prepara-te, é porque o teu Deus virá montado no jumentinho. E a preparação era descer as águas. Era prepara-te. E aí João disse, veio João preparando o caminho do Senhor. Enviarei o meu anjo que preparará o caminho do Senhor. Prepara-te, ó Israel, preparar o caminho. O nome preparar, ele veio tanto para Israel se preparar e para João, que está lá em Malaquias, no capítulo 4. Enviarei o meu anjo preparará o caminho. Até hoje eu estou fazendo a função de João, eu estou pregando, preparando o caminho para o Senhor chegar na vida das pessoas. Isso não parou ainda, até hoje os pastores que ganham alma estão preparando o caminho, que é o coração do povo, para se batizar, e eles cumprindo o batismo nas águas, que sem esse ninguém verá Deus, sem o batismo. Ah, mas o fulano lá foi salvo. Tá bom, se você estiver morrendo aí, eu creio.
Se você estiver no hospital doente, eu creio. Se você estiver para morrer, alguém deve te matar e você não ter escape, eu creio. Agora, você que está me ouvindo, você não está para morrer, você não está morrendo, você está numa cruz para ser condenado, entendeu? Você tem tempo sim de cumprir o que Deus manda, a vontade de Deus. Quer cumprir a vontade de Deus? Sabe por quê? É um conselho de Deus batiza nas águas. Não é essa a mensagem hoje, mas tudo bem. Deixa eu fugir daqui, que se eu entrar aqui, meu Deus do céu. Então, eu estou falando dos selos. Quando é que os selos vão começar a ser abertos dentro da Bíblia Sagrada? Então Deus ele fala para Daniel aqui, e desse período que Deus fala para Daniel, desses anos, ele não está falando para a igreja, ele fala literalmente a questão de Israel. Então ele dá 70 semanas de anos para eles. E ele fala, olha, quem vai vir restaurar será o Messias. O Messias vai vir, ele disse, Daniel, até o Messias vir 62 semanas mais 7. Então daria 69. Jesus, se findasse as 70 semanas para restaurar Israel, então teria que cumprir já 70, porque Israel só vai ser restaurado depois da igreja. Então, como Israel vai ser restaurado depois da igreja, não tinha como findar ali. Então nós vamos aprender isso agora. Quando chegou o Messias, aqui está dizendo em Daniel, verso 26, depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe, que há de vir destruirá a cidade. Quem é esse príncipe? Aí é quando alguns também dizem que aqueles 70 anos, pode ser os 70 anos que veio depois de Jesus, que veio o general Tito, a mando do imperador romano, não sei se era Diocleciano que estava na época, ou qual era o nome dele, César, não me lembro, não era, não sei se era César, não era César, eu acho que não, me perdoe, tá? Isso aí eu tenho que saber falar para vocês aqui, no mínimo lembrar, eu sei que mas não vou chutar aqui, senão... Então, queridos, aí eles falam que veio ele 70 anos depois e destruiu Jerusalém, não ficou pedra sobre pedra que não foi derrubado. Todos foi derrubado ali, as pedras, tudo, o templo foi derrubado 70 anos depois que Jesus subiu ao céu, ou seja, 7 semanas também. Então pode ser os 70 anos aqui, como pode ser lá. Mas, enfim, a mensagem aqui é dizer para você quando é que os selos vão começar a serem abertos. Então, o que a gente observa? A gente observa que com 62 semanas o Messias é tirado, vai faltar uma semana. Aí é quando eu vou com você lá no livro de Lucas, né? No capítulo 21 de Lucas, vou pegar outra Bíblia aqui do lado, porque quando nós estamos estudando assim tem que ter Bíblia. Então não pense que eu vou ficar te olhando sempre aí falando diretamente, não tem que estudar. Lucas aqui no capítulo 21, Jesus está falando da restauração de tudo, da restauração de Israel. Os discípulos perguntam, não em questão da igreja, para Israel. E Jesus, ele diz assim, e lá, pega lá também, aí, Paulo, está com Bíblia aí, Romanos 11, 25, tem que pegar também. Aí ele diz assim, e Jesus conversando com eles, né? Aí cairão, assim na verdade, eu vou ler aqui a partir do versículo 20, que aí fala do general Tito também, aqui é a profecia que já se cumpriu. Mas quando vides Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Que isso também vai repetir no final da tribulação. Então os que estiverem da Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá tão grande aflição na terra e irá sobre este povo. E cairão ao fio da espada, isso é Israel, e para todas as nações serão levados cativos. Isso aqui não pode ser no final de tudo, por quê? Observe bem você, ouvinte, não pode ser no final de tudo. Você já leu aí, pensou que é o final, não pode, porque eles vão ser levados cativos, então vai continuar, então não é o final, sinal que eles vão ser levados. Então, aqui, ó, e cairão ao fio da espada, e está falando do povo judeu, do povo israelita. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até, aí veio vírgula, e o até que os tempos dos gentios se completem. Então, ou seja, aqui faltaria, nessa data aqui, já tem 69 semanas, falta uma para dar 70. Então, corta-se a figueira, que é Israel, ela não foi arrancada, cortada. Toda árvore cortada, ainda que esteja caída, com o cheiro das águas, brotará, certo?
Então ele fala, ele diz que ela será cortada. Lembra que ele diz que secou a figueira? Sim. E aí ele fala, tem uma profecia, tem uma parábola que ele diz da figueira plantada no meio da vinha. Eu não vou ler lá para não atrapalhar a mensagem aqui. Quando eu pregar sobre outras mensagens eu falo disso. Então ele fala, o vinhateiro fala o dono da vinha, espera até 3 anos. Interessante que ele fala 3 anos, que é o que faltava para ele subir ao céu. Se não frutificar, ou seja, se eles não me aceitarem, o vinhateiro, corta-se. Está escrito lá, se não aceitar o vinhateiro, corta. Então foi cortada, ela não aceitou o vinhateiro. O vinhateiro saiu, subiu e ela foi cortada. Só que quem é cortado vai brotar. Você já cortou alguma árvore? A gente corta a árvore aqui, onde a gente está aqui, né? A gente corta a árvore aqui e por sinal, né, a gente corta a árvore e chega num tempo ela brota de novo. E às vezes a gente arranca, porque a gente arranca uma que ela também jogou lá embaixo, ela é comando grande, parece que a raiz está querendo vir pro chão de novo. Com o cheiro das águas ela brota. Então eu vou pregar sobre isso aqui já em seguida aqui, ó. Então ele está dizendo assim, cairão ao fio da espada, que é Israel, porque general Tito viria o príncipe, que está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 26, e depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá as cidades e o santuário. Destruiu o templo. Quando foi que o templo foi destruído? Aqui. Também quero dizer para você uma revelação que talvez você não saiba, que os pregadores não saibam. Eu já mandei recado para vários pregadores, o Pozella lá, como é que é o nome dele? Lamartine Pozella. Já mandei para aquele outro lá, do menino que tem um canal dele lá, esqueci o nome dele, Rafael Bittencourt, já escrevi lá mandando, mas parece que eles não lê, e se lê também não quer dar ouvidos para eles falarem. Porque, queridos, na época de Jesus, a Bíblia diz, na época, está lá em Hebreus, que a Arca da Aliança estava lá. Quando a Arca da Aliança, ela ficava além do véu. Ficava um véu separado ali, né? E quando Jesus na cruz diz está consumado, é outra mensagem que eu vou também explicar por que a parte de dentro, que era anualmente aquela Páscoa, ela foi cessada. Eu vou explicar por quê. Qualquer dia você escreva no canal que você vai pegar as mensagens, tudo que eu vou mandar aí. Então, quando Jesus disse está consumado, aquele véu, ele rasga assim, ó, e ele cai. Ele não rasgou assim, porque assim é igual, já tinha para eles entrar. Ele cai. Então, quando fala de cima, não é que ele rasgou assim de cima a baixo. Ele rasgou assim e cai de cima a baixo, né? Então, o que acontece ali? O que tinha atrás daquela cortina que Jesus disse? A Arca da Aliança estava ali, os utensílios estavam ali, está lá em Hebreus 9 fala disso, que além do véu estava a Arca da Aliança, a vara de Moisés que floresceu, o maná, estava, acho que a lei, estava dentro da arca. Então quem levou, toda vez que Israel teve uma guerra e perdeu, esses negócios foi levado embora e depois devolvido. Até na Babilônia lá tem um rei que morreu lá, em Daniel, acho que é o capítulo 3, se eu não me engano, o rei que morre, acho que é o 5, não me lembro, o rei que morre, mas tudo bem, não precisa pegar aí não. O rei que morreu, porque eu não estou fazendo escrito em lousa aqui, isso é muita informação. Então, aquele lá, Mené Tekel Farsim, que a mão apareceu ali, porque os utensílios ele estava usando e foi devolvido, então tinha que ser devolvido. O que acontece? Qual foi o general que levou lá? General Tito. Vai na história aí que você vai ver. 70 anos depois que Jesus subiu ao céu. É o príncipe que há de vir destruirá. E esse príncipe aqui, ele não está falando em questão do príncipe anticristo. Esse príncipe aqui que eu estou falando, olha só que você vai entender, ó. O príncipe anticristo que vier, ele vai reedificar o tabernáculo. Pegou? Ele vai construir um templo. Esse aqui destruiu. Então observa bem. Vou ler o 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E até o fim haverá guerra, estão determinadas relações. Ou seja, guerras, que é o que nós estamos vendo hoje. Então, não era o fim aqui. Ele fala até o fim. Então veio lá general Tito e destruiu para cumprir o corte da figueira. E a figueira foi dispersa. Então os frutos da figueira foram para um lado. Hitler matou um bocado lá no holocausto dos judeus. E os judeus foram levados aí para tudo quanto é terra naquela época de Jesus. Isso durou 2000 anos quase para eles voltarem novamente. Em 1947 é reconhecido Jerusalém como Estado. E os judeus voltam de novo para cumprir a profecia de Isaías, que é a versículo 40. Quem são esses que vão chegando, olhando pelas janelas dos aviões, né, vendo a cidade, estão voltando ali para
populacionar novamente a terra de Israel, Jerusalém, os judeus que estavam em todos os lugares do mundo aí, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Uruguai, Paraguai, França, Alemanha, Rússia, aí estão voltando tudo. E isso está o quê? Com 75 anos que isso aconteceu, mais ou menos. Está com a média de uns 75 anos, 76 anos, que Israel foi reconhecido. E Jesus fala aqui dela que foi cortada. E aí Jesus dá um recado. Olha o que Jesus fala para eles, no Lucas 21, 24. E cairão a fio da espada, caíram. Que é o que está aqui em Daniel. O príncipe veio depois que o Messias foi tirado. O Messias vai ser tirado, o Messias saiu aqui. Cairão ao fio da espada depois que Jesus sair, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se complete o tempo dos gentios. Quando ele fala até, vocês só voltam para cá quando for completado o tempo dos gentios, é que vai restaurar tudo. Ou seja, e aí Jesus deixou uma parábola para os gentios, para a igreja gentílica. Porque ele fala agora para os gentios, ó, quando vocês verem que a figueira que foi cortada brotar novamente, opa, fica atento. E ele fala isso aqui, sabia? Ele mesmo dá o recado aqui. Ele fala do corte dela, fala que seria o tempo dos gentios. Não vamos falar do tempo dos gentios? Porque está dizendo até que o tempo dos gentios se complete. Que tempo se complete? Romanos 11, 25. Leia, por favor, aí. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E olha assim... só, é assim o quê? Aí ele diz assim, até, o até é lá e o até é aqui. Então eu vou ler aqui. Jerusalém será pisada pelos gentios até também que os tempos dos gentios se completem. E aí, está escrito? O até está ok? Lê aí, o até. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Haja entrado. E ele está falando do endurecimento. Por quê? Porque Israel não aceitou Jesus. Então, se o coração deles for endurecido, só vão abrir para entender que é o Messias quando os gentios entrado. Mas entrado aonde? Aí eu te pergunto, você, meu amado, meu querido, está me assistindo, entrado aonde? Aonde que tem que entrar esses gentios? Aonde que os gentios vão entrar? Porque os gentios vão ter que sair de lá. Tudo bem que os gentios saíram, passou a cidade de Jerusalém para os judeus. Porém, Deus está falando lá em Daniel para tirar o pecado, espiar o pecado, dar fim e selar a visão. Isso aí não aconteceu ainda, que é o que foi prometido para Daniel. Então falta 7 semanas. Então, ou seja, o tempo que Deus falou para Daniel de 70 semanas, se cumpriu 69 semanas até o Messias. Aí, até o Messias se cumpriu, falta 7 semanas. Essas 7 semanas é quando os gentios saírem daqui. Aí elas voltam a funcionar para Israel novamente. Então, para Israel ser edificado, está parado. Deus está reedificando a igreja. Primeira igreja, quem está se batizando, entregando a vida para Jesus. Depois, vai ser a vez dos israelitas, dos judeus e o resto dos gentios do mundo. E digo mais, segundo a Bíblia, vai se converter mais gente quando Israel for levantado na tribulação do que agora com a igreja. Por quê? Porque com a igreja a parábola que tem, só aquelas que têm azeite, só aquelas que têm vestes brancas. Duas coisas importantes, azeite e veste branca. Essas que vão, né, no primeiro plano de salvação. Aí quando Israel for levantado no segundo plano de salvação, aí Israel vai, né, vai detonar e ganhar muitas almas para Jesus no mundo inteiro, e eles vão perecer. Deles só vão ser salvos remanescentes, só o resto, né? Isso com lutas e perseguição. Eles não vão ser salvos igual a igreja hoje é salva. A igreja hoje é salva sem perseguição. A igreja hoje é salva. Sim, tem perseguição na igreja de muitos lugares, mas nós estamos pregando o evangelho com alegria, recebendo o Espírito Santo e tal. Eles vão ser um pouco diferentes. Então, o que nós observamos? Que o príncipe que haveria de vir, como está aqui em Daniel, ele vem aqui, que é o general Tito, 70 anos depois que Jesus, e não ficou pedra sobre pedra no tempo, que Jesus falou, que Jesus subiu ao céu, Jesus ressuscita e é tirado o Messias, como está no de Daniel. Então vem, aí falta 7 anos, observe que ficou faltando 7 anos. Ele não fala da outra semana, a outra semana parou. Então essa única semana que falta uma semana, que é 7 anos, né? É uma semana de anos, então uma semana de anos, falta 7 anos, só vai voltar depois que a plenitude dos gentios haja entrado. Agora, entrado aonde? Até que se cumpra o tempo do gentio, como está aqui em Lucas 21. Então, entrado aonde? Mas entrado aonde, meu Deus do céu? Aí é quando nós vamos ver isso, se quiser que eu leia, eu possa ler, que está lá em Tessalonicenses, né?
1 Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo 2, que fala da primeiro plano de salvação, que é o arrebatamento da igreja, que a igreja será arrebatada. Porém, tem outras passagens que eu quero ler para vocês, né? Mas aqui, ó, daqui o Paulinho tá pegando ali, deixa eu pegar aqui, ó, aqui em 1 Tessalonicenses, ele diz assim, quando eu tô aqui, deixa eu ver aqui, é o 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 2 é a 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então seremos arrebatados. A igreja, né? A igreja. Aí fala que ao ponto que a igreja é arrebatada sem morrer, sem nada. Ela ressuscita os que estão lá no seio de Abraão, né? Ressuscita lá, Abraão vai ressuscitar João, Pedro, Tiago, André, Maria, Isaías, Amós, que está lá, ressuscita, junta conosco vivos, e eles vêm e nós vamos subir a encontrar o Senhor nos ares. Aí, depois disso é que volta Jesus, pega lá em Atos, capítulo 15, verso 14, lê por favor aí. Atos 15, 14. Deixa eu beber uma água aqui, queridos. Bora. Amém. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso... Depois de tomar um povo do gentio, depois que eu tomar um povo para o meu nome, levar para Deus, vai. Voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Está caído até hoje, não aceitaram Jesus. Sempre sofreu aquele povo. Quando foi levado para o holocausto, por toda a terra, como está escrito, Jesus falou, vocês vão ser espalhados por toda a terra quando ele subiu ao céu. E ali está dizendo que Deus vai tomar os gentios. Então, primeiro os gentios, vai. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor. Resto dos gentios. Israel só vai ser salvo, remanescente quer dizer resto. Aonde você lê na Bíblia escrito remanescente, está lá em Romanos, Paulo fala só o remanescente, só o resto de Israel será salvo. Então, primeiro é os gentios que entram. Paulo fala isso, a plenitude dos gentios haja entrado. Entrado aonde? Aí nós vamos observar por que é entrado. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém agrada a Deus porque eu faço parte de fulano, porque pega aí para mim Romanos capítulo 9, versículo 6 e lê, por favor. Eu vou abençoar vocês aqui, vou aumentar um pouquinho a mensagem. Romanos 9, 6. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Não os filhos da carne, está escrito assim, não é os filhos do DNA de Abraão. Tem lá em Gálatas 3, fala, não é falando de muita descendência. Abraão teve mais de 27 descendências de DNA, mas Deus falava da descendência da fé. Não é, eu vou agradar a Deus porque eu sou filho de Abraão, tenho o sangue dele. Não, vai para o inferno e vai dançar. Se não exercer a fé como Abraão exerceu. Vamos lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo de número 7. Então ali ele está dizendo que nem todos que estão em Israel é israelita, não é mesmo. Por quê? Porque ninguém é israelita de nascença, gente. Não tem, aprenda isso, vocês que vão me assistir. Jacó, ele era cananeu. Para eles pegar a descendência de Jacó, os filhos de Jacó, tem que ser cananeus também. E eles habitaram nas terras de Canaã. Jacó recebe o nome de israelita porque ele orou muito a Deus. Foi muita oração. Leia aí. Sabei, pois,
que os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé. Paulo está dizendo para os filhos de Abraão de descendência, né? E nem é filho de Abraão também não. Porque Abraão teve os filhos dele lá, e que os filhos dele foi Isaac e Jacó. Quantas nações, aí de Jacó veio 12 tribos, quantas pessoas de geração já não passou desde a época de Jacó até agora, nós estamos vendo 2000 e pouco. Quantos? 2000 anos. Aí vão falar que aquele povo é filho de Abraão. Abraão nem conhece eles. A distância está tão longe que não tem nada a ver mais com Abraão, pelo amor de Deus. E o pior de tudo ainda é que israelita foi um nome não de nascença ou de cidadania de Jacó. Foi um nome dado do céu porque ele orou. Israel quer dizer aqueles que andam com Deus. Eu vou traduzir melhor, porque alguns falam, é aquele que luta contra Deus, é aquele que luta... Não, é aquele que chama Deus para lutar. Jacó foi chamar Deus para Deus ajudar ele. Então, israelita é aquele que chama Deus. O senhor tem que ir comigo. Tem gente que vê lá Jesus dizendo assim para Jacó, porque era Jesus que estava lá, dizendo assim para Jacó, Jacó, deixa eu me ir. Aí não, aí amarrou o pescoço, não, se não me abençoar, não deixa eu ir. Como se Jacó tivesse força para segurar Deus. E Jacó disse, vi Deus face a face e vou morrer. Ele ficou com medo de morrer. Ou seja, a única coisa que nós vamos perceber, que repete na Bíblia, que aconteceu ali, que Jesus disse, deixe-me ir, e Jacó disse, não vou deixar, é quando Jesus ressuscita, e ele está lá no sepulcro lá ressuscitado, Maria chega, e Maria se prostra, e ele diz, Maria, não me detenhas, então, ou seja, não comece a orar, porque se você começar a orar, é impossível que Deus te vire as costas para ti. Deus não vira as costas para quem dobra o joelho para orar nunca. Então, quando Jacó dobrou o joelho naquela madrugada para orar e chorar, como está em Oséias, capítulo 12, verso 4, Deus, se você quiser aprender lá, não foi nada de briga, de porrada, de lutou com ele antes, não lutou com ele nada. Conversa fiada de quem quiser interpretar dessa maneira, que não existe isso não. Entendeu? Vê a Oséias, capítulo 12, verso 4 na tua casa, que você vai ver. Foi choro, Jacó chorou muito. E Deus não arreda o pé, Deus não sai de quem dobra o joelho. Se você não tem costume de orar, por isso que Deus não fica na tua casa, mas costuma orar, colocar o joelho no chão, que Deus chega ali e Deus fica ali o quanto você estiver orando. Se você orar 8 horas, Deus está dentro da tua casa 8 horas. Se orar 4, Deus está lá dentro. Deus está lá. Agora, se você orou 15 minutos, parou, Deus já foi embora. Assim, quando Maria ia começar a adorar ele e orar, ele falou, não me detenhas. Entendeu? Agora, vocês entenderam aí? Por que eu estou dizendo primeiro tem que tirar? Eu vou chegar no selo lá. Então, por que primeiro tem que vir à igreja? Aí quando a plenitude dos gentios haja entrado, e tem mais passagem para me ler, mas eu estou preocupado por causa do horário. Quando a plenitude dos gentios entrar, então volta aqueles 7 anos. Então, dentro daqueles 7 anos estão os selos. Os selos não se abrem na época da graça, porque é graça. Então, a graça também, esse período dos 7 anos, está dentro da graça. Porque o perdão de Deus continua. Só que agora Israel vai ter que ser degolado, vão ter que morrer. E interessante, Paulinho, que está lá no Apocalipse 20, que eles vão ser degolados, mas não é só degolado. Tem uma passagem que fala aqui em Daniel, que eles vão ser mortos não somente por degola, entendeu? Amém. Aqui, ó, está escrito aqui em Daniel 11... Não é só eu estava pregando sempre por degola. Deus me mostrou, não, filho, você já leu isso aí várias vezes, esqueceu de pregar? Então tá aqui, ó. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Ou seja, isso aqui está falando do povo de Deus que ia morrer, né? É isso aí que acontece. Então, não somente por degola, porque vai ser todo cristão morrendo no mundo inteiro. Primeiro arrebatamento não tem morte, nem no segundo ressurreição, no terceiro ressurreição do último dia não tem morte. Tem morte só na ressurreição do segundo dia, ali tem morte, tá certo? Dos cristãos. Então, o que eu estou dizendo para ti é que os 7 anos que faltam das 70 semanas de Daniel só vai voltar à tona quando se cumprir o tempo dos gentios, o arrebatamento da igreja, como nós lemos lá, que Simão falou que Deus tirará um povo, né? Quem mesmo que você leu aí em Gálatas 3,7? Continua lendo aí o 3,8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios... Poxa, não é Israel não? A Escritura dizia no passado que Deus tinha que justificar os gentios pela fé, não Israel, não os judeus. Porque os gentios é israelita verdadeiro como foi Jacó, vai. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo... Todas as nações serão benditas em ti. Então Deus anunciou o evangelho para Abraão e fala, nesse evangelho que eu te anuncio, que era Jesus, que era ser dizimista, ofertante, que era buscar a Deus,
Todas as famílias da terra podem praticar a mesma obra que você praticar e ser abençoado, não importa qual seja a nação. E Pedro fala sobre isso lá em Atos capítulo 10. Reconheço-vos por verdade que Deus não escolhe pessoas, nações. Ele não, quando fala, ele não faz acepção, ele está dizendo, ele não escolhe uma nação dizendo que é dele fulana. Mas em qualquer lugar do mundo, aquele que obra, fazer a obra, a palavra do Senhor vai se cumprir. Mas estou falando dos selos. Vamos lá, os selos, pastor, o selo. Senão fica difícil o estudo para vocês. Então o selo está dentro de 7 anos. Ficou uma semana de anos faltando, o selo está ali dentro. O selo só começa a abrir quando a igreja, o gentio, for tirado, e aí Deus volta para reedificar o tabernáculo de Davi, como está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, amém, verso 14 em seguida. Aí, a partir dali, aí o selo começa a ser aberto, correto? Vamos lá. Por quê? Porque os selos já fogem um pouquinho da graça. Deixa eu tirar aqui, queridos, uma mensagem que estão querendo me ligar aqui. Ó. Veja bem. A respeito da graça que nós estamos pela misericórdia. Aí o pessoal vai ter que morrer pelo a sua salvação, né? Isso é interessante. Então deixa eu correr aqui para vocês entenderem. No Apocalipse, a partir do capítulo 4 do Apocalipse, acontece o arrebatamento da igreja. As 7 cartas, é direcionada aos gentios nos últimos tempos do arrebatamento, e as 7 cartas falam muito de ensino. As 7 cartas que tem mandado ali está junto de João e Timóteo, quando diz nos últimos tempos as pessoas amontoarão doutores segundo as suas vontades. Ou seja, hoje o evangelho que prevalece na internet, que todo mundo curte, segue milhões de pessoas, é aquele evangelho que agrada o coração das pessoas. É quando o pastor começa a vir, fala mal de pastor, fala mal de igreja, falar que quando mexe no seu dinheiro, que o dízimo você der quando quer, que não tem problema, e o pastor carrega milhões de pessoas, e pelo fato dele carregar milhões de pessoas no YouTube, ou porque ele fala mais, né, ele pensa que ele é de Deus mais do que os outros, e tá um engano terrível. E aí vem aquele evangelho fraco, as igrejas sendo moldadas do jeito que os homens querem, as igrejas, os homens não pintam mais a igreja lendo Bíblia, não se cuida mais, a vestimenta do povo não é mais lendo Bíblia, de qualquer jeito, sobe no altar de qualquer maneira, porque Jesus parecia com todo mundo, e então se parecer com todo mundo eu vou pregar pelado também, e assim o negócio vai, ou seja, então estamos vivendo, as cartas vêm para fugir da doutrina de Jezabel, que os pastores confundem, de Balaão, dos nicolaítas, confundem, olha, dizem que os nicolaítas vêm de Nicolau, que era um homem santo naquela época, tão perfeito, né? Mas aí começou a mudar algumas condutas dentro achou que deveria ser, é igual hoje, mesmo coisa de hoje, quando esses pastores grandes vêm falando, olha, a gente vai fazer uma célula ali na casa, não precisa você cumprimentar a pessoa com a paz do Senhor, como Jesus falou, não precisa você fazer isso, não precisa você andar desse jeito, você não precisa de parar de ver novela, nem minissérie, você não precisa de parar nada, o negócio mudou e tal, ou seja, isso tá dentro das cartas do Apocalipse, por causa dos ensinos de Jezabel. Aí, quando fala de Jezabel, alguns querem levar para o lado de prostituição. Meu Deus, não tem nada a ver com Jezabel, com prostituição, com coisa. Jezabel tem a ver que ela compra os sacerdotes e manda eles continuar como sendo sacerdotes. Porém, ela bancava a vida deles. Eles não chamavam mais o povo para o compromisso com Deus. E Elias bateu pesado. Ao ponto que Elias foi na casa de uma mulher viúva e falou para ela, você quer prosperidade? Faz um bolo primeiro para mim e depois para vocês. E Jezabel não ensinou isso. Então Jezabel contaminou a igreja com o ensino dela, não ensino de que poderia haver prostituição, poderia. Não vou falar que não, mas o foco ali que a Bíblia está fazendo no Apocalipse não é isso. Que também tem a ver, tem muita idolatria de feitiçaria, luxúria dentro da igreja hoje. Tá certo? Então é aqueles ensinos que vêm. Então aqueles ensinos vêm para a igreja abrir os olhos porque vai haver o arrebatamento. Então passando ali Apocalipse até o capítulo 3... No capítulo 3, por exemplo, no versículo de número 10, Apocalipse, né? 3, no versículo 10, fala assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Deus quer guardar pessoas aqui. Israel não é os que vão ser guardados, eu te garanto, que eu tenho mensagem minha mostrando aí. Chega no capítulo 4, verso 1, depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Então a porta aberta é aquela porta
de Mateus 25, e a porta abriu, as virgens entrou e fechou. Aquelas outras que ficaram vão ser salvas, vão entrar no segundo plano de salvação, mas não no primeiro. E aí, está dizendo, e depois dessas coisas eu olhei e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. Eu quero chamar atenção para isso. A primeira voz como voz de trombeta. As trombetas só vão ser abertas no sexto selo. Quando abrir o sexto selo é que começa as trombetas. Porém, antes, a trombeta da igreja é outra. Então, Tessalonicenses não está falando da trombeta de Apocalipse. Está falando da trombeta dos evangélicos, dos cristãos, da igreja que o Senhor vai levar primeiro. Então ele fala, e aí da trombeta vira falar comigo, diz, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer, ou seja, depois dessas. Então o que as coisas que ele vai ver? Depois dessas, primeiro que ele já mostrou para eles, que é a igreja que vai subir, né, algumas coisas que eu já li, e aí ele começa aqui no capítulo 5, ele vê as pessoas na glória, né, ele vê pessoas glorificando a Deus, e ele pergunta quem é de abrir o livro, no capítulo 5, né? Aqui diz assim no verso 6, 5, 6, Apocalipse, e olhei e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados sobre toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se. E aí ele toma o livro, verso 9, e cantava um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Ou seja, ele é digno. Então os selos começam aqui. Os selos começam aqui. Então João, ele vê o quê? Primeiramente, vê uns ensinos para a igreja, depois ele vê, João vê pessoas, né? Os anciãos já estavam no céu aqui. Se a gente observar aqui no versículo de números 4, eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos. Que um dos anciãos? Porque lá tinha, se eu não me engano, estava aqui 24 anciãos, já estavam lá. Eles já estavam lá, né? Ali simbolizando ali a igreja, simbolizando o povo de Deus. Ou seja, aí aqui que nós vamos ver, no capítulo 6 de Apocalipse, começa a abrir os selos, né? E eles vão sendo abertos, e aí a gente vamos ver o que? O triunfo do anticristo que virá, como está lá escrito em Daniel. Então se começa aqui, e havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso. Eu não vou estar pregando sobre isso, que uma coisa é eu pregar sobre os selos. O dia que eu pregar sobre os selos, vocês vão ver, eu vou falar onde está isso aqui, quem é isso, mas de antemão eu já indico que é o anticristo, que ele vem imitando o cordeiro, imitando o Messias, ele vai ser um imitador. Ele vai dizendo que ele é o Messias, e a Bíblia diz que ele sai para vencer. Jesus não sai para vencer, Jesus ele já é vitorioso sem sair, ele está preso, né? E ele não precisa ninguém abrir nada para ele, é ele que está abrindo o selo, é Jesus. Jesus não vai abrir o próprio selo dele. Então aqui vem o anticristo, e depois dele a gente vê o que vem depois do anticristo aqui, né? Depois a gente vai ver aqui, que vem o cavalo preto, vem o cavalo amarelo, né? Que é fome, peste, esse negócio todo. Ou seja, aqui só vai ser aberto esses selos depois que se cumprir, né, a entrada dos gentios, e dentro do plano de 7 anos que é dado para Israel. 7 anos é dado para a igreja não pode entrar, porque quando Deus disse para Daniel, e Deus deu 490 anos para restaurar aquele povo, ele falou Jerusalém, não gentil. E depois Jesus vem e falou, o gentil está fora, a igreja evangélica está fora. Quando ela for entrada, aí eu volto para tratar com Israel. Tá certo? Então aqui começa a se abrir os selos, depois que a igreja sobe ao céu, começa a se abrir os selos. E os selos vêm um atrás do outro sendo aberto. Então, por mais que já aconteceu problemas na terra, e por que não pode abrir os selos enquanto isso? Por causa de Tessalonicenses, estou com 2 Bíblias aqui, mas já estou terminando, deixa eu marcar aqui. Tessalonicenses, vamos lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, aqui no capítulo de número 2, ele diz assim, ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Reunião nos ares, como está lá em 1 Tessalonicenses, nós vamos reunir com ele.
que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E agora ele vai falar qual é a época que Jesus vem e qual é a época do arrebatamento. Vamos ver. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, o anticristo, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aí você fala, então, pastor, o Messias vem antes de Jesus. Lógico, tem que vir. Jesus vai vir depois para destruir ele, tem que vir antes. Porém, o anticristo só vem quando o corpo de Cristo foi tirado da terra, porque a igreja de Cristo tem mais poder do que o anticristo. Então, se a igreja de Cristo, que recebe o poder dele, é a rainha, tem mais poder do que o anticristo, ele não pode peitá-la, ele é destruído por ela, pois as portas do inferno não prevalecem a igreja do Deus vivo. É nós que vamos atacar as portas do inferno. Ele disse, o filho a ninguém de maneira alguma vos engane e tal. Antes que venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, lembra que o príncipe lá de Daniel que via destruir o templo, amém, esse vai construir o templo para ele, que ele vai dizer que ele é Deus. E aí, como eu estava pregando naquela hora e parei, lembra que o véu do templo se rasgou e caiu? A arca não estava lá? Então para onde foi levada a arca? Para Roma. Quem foi que destruiu ali? Foi Roma. Roma destruiu. Então a arca da aliança está lá dentro de um galpão de Roma, o ouro dos judeus está lá. E vai ser entregue para o anticristo. Então quando o anticristo vier, ele já vai vir com a arca da aliança. Não preciso pegar estudo, nem quem falou, tá? Simples você ler a Bíblia. Quando Jesus disse o véu se rasgou, estava lá. 70 anos depois, aí eles levantam o véu de novo. Aí 70 anos depois, vai o general Tito, destrói tudo e leva o ouro, leva a arca, leva os utensílios e põe lá em Roma. Tá em Roma. O Papa, então, agora cresce com aqueles negócios na mão. Como eles acham que tem a arca da aliança com eles, os utensílios, a árvore de Arão, tá tudo lá em Roma. Então a religião romana cresceu para o mundo inteiro. Quando o anticristo vier, o próprio Papa que estiver reinando na época vai entregar para ele. Ó, israelita, nós guardamos aqui para quando o Messias vier, para cumprir a profecia. Agora o Messias chegou, então a arca da aliança está aqui, que nós tiramos daí quando o general Tito foi lá e destruiu tudo, levou. É simples assim, né? É só você pesquisar um galpão de Roma lá, o tal tesouro dos judeus, que você vai descobrir isso que eu estou te falando. Aí aqui, ó, o qual se opõe e se levanta contra o que se chama Deus, e parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vos sabeis o que o detém. Detém quem? O anticristo. Então, para Jesus vir, primeiro tem que vir o anticristo. Mas para o anticristo vir, primeiro tem que sair a igreja que o detém. Quem é que está detendo o anticristo? A rainha. Ou seja, enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não vem. E os selos, eu começo a abrir o primeiro selo falando do anticristo. Se o primeiro selo começa a falar do anticristo, ele já veio? Ele já tá. Então, pregado, me perdoe. Isso aqui eu não estou ofendendo ninguém, não. Nenhuma igreja pode falar que veio, não veio, não adianta. Não adianta querer falar uma coisa que não existe. É passar vergonha, igual eu já passei vergonha muitas vezes. Ou seja, não adianta, porque aqui, se o primeiro selo está falando do anticristo que vem, que ele vai sair para prosperar e reinar, e só vai sair quando a igreja... O anticristo, ainda que a igreja não saiu daqui, mas o anticristo já está aí? Não. Então como é que pode abrir o selo? Se tem uma ordem de abrir o selo aqui, a gente vai pular o selo. Olha, já foi aberto o selo que tem o cavalo preto, mas não foi aberto o primeiro, o anticristo não veio ainda. O primeiro selo fala do anticristo, pegou? Só quando ele vier, aí vem o resto seguinte. Então, ninguém pode dizer, nem Lamartine Pozera, que eu gosto dele, Lamartine, sou contra você não. Apesar que eu vou refutar algumas mensagens suas, mas não tem problema não, eu gosto de você, fico com raiva de mim não. Entendeu? Mas é assim. Aí o que acontece aqui? Aí ele fala assim, e agora vos sabeis o que o detém. Detém quem? Detém o anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora resiste, até que do meio seja... Tirado. Aí eu lembro do gentio, da plenitude do gentio que tem que entrar. Tirado. Tirado para onde? Por que tirado? Agora a promessa, quem é que tem promessa de ser tirado daqui da terra? O corpo de Cristo, que vai no arrebatamento. Vai ser tirado. Então quando... Por que Israel não pode sair? Sabe por que Israel não pode ser arrebatado? Porque Israel vai fazer uma aliança com o anticristo. Eu vou pregar sobre isso aqui. Amém. Pouco tempo eu tenho para te falar, estamos indo para 1 hora. Tem pouco tempo. Eu vou te mostrar que Israel vai receber o Messias deles, esse anticristo vai fazer aliança com a morte.
profeta diz, fizemos aliança com a morte e não fomos salvos. Então, quem vai no arrebatamento não pode fazer aliança com a morte. Nós temos aliança com a vida, que é Jesus. Agora vos sabeis o que o detém. Detém quem? O anticristo, para que seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da justiça opera. Somente há um que agora o resiste, que nós resistimos o diabo, até que o do meio seja tirado. E aí então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua glória. Ou seja, tirado do meio não é o Espírito Santo, é porque o povo, os pregadores não conhecem o poder da igreja da rainha. Muitos pregadores aí fora não conhecem esse poder, e eu sou a favor de todos, eu oro por todos os pregadores, mas eles diminuem muito o corpo de Cristo. Vocês vão quebrar a cara, vão ser envergonhados no juízo. A igreja é tão poderosa porque Deus deu o poder dele para a igreja, o maior poder do universo. O diabo tem que se prostrar perante a igreja do Senhor, os demônios têm que se prostrar. A igreja vai sair daqui, aqui exerce fé. Quer ver? Para nós terminar e findar, já vou findar aqui. Hebreus 4, leia aí o versículo 1. Aqui é para vocês verem. Como é que pode abrir selo se o primeiro selo fala do anticristo e ele não veio ainda? Não dá. Então vocês entendam que falta 7 anos, e esses 7 anos que falta, que é uma semana de anos, vai ser aberto os selos e as trombetas. E o dia que eu falar dos selos das trombetas, eu vou provar mais ainda que ele só pode ser aberto depois do arrebatamento da igreja. Mas leia aí. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Ah, esse repouso aí é o arrebatamento. Aí está falando arrebatamento. Eu quero que você leia em casa Hebreus 4, está falando do arrebatamento. Continua. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Hebreus não dá dízimo, não dá oferta, não aceita Jesus, não se batiza, eles não têm fé em Deus, eles falam de Deus, mas não tem fé, e muito crente hoje está no mesmo embalo deles, não tem fé, não tem nada. Quem não tem fé, as coisas da fé é loucura para eles, é revoltante. Ali eles ouviram o evangelho, mas o evangelho não resolveu de nada, porque não está misturado com a fé. Se eu pregar um evangelho light e não exigir mudança de você, obras da fé, existe obras da fé, a fé sem obras é morta. Existe obras da lei, existe obras da fé. Dízimo e oferta é umas obras da fé que não é para qualquer um, não. Dízimo e oferta não está ligado em lei, coisa nenhuma, é obra da fé. Abraão é o pai da fé e foi dele, do lombo dele que saiu o dízimo e oferta. Então essas coisas só para quem tem fé, só para quem crê, só para quem é a igreja do Senhor que vai ser arrebatado. Se é você, abre o coração, te prepara que Deus vai mudar a tua vida. A partir de hoje você vai ser um guerreiro. Teu coração não vai estar em riqueza da terra, não, vai estar em Deus. E você vai ajudar a ganhar almas, ajudando pastores para a glória do Senhor Jesus. Então, observa que os selos não podem abrir, que o primeiro selo fala do anticristo e o anticristo ainda não veio. Então, por isso que eu disse que eu ia chegar até aqui. Se o primeiro selo é o anticristo, ele não foi, ainda não pode pular os selos. Tá certo? Senão, fica difícil a leitura. Mas quando eu falar uma mensagem dos selos e das trombetas, aí eu vou novamente falar disso aqui e outras mensagens de ensino que eu vou estar dando, tá bom? Fique na bênção, na paz. Lembre-se, se inscreva no canal. Tem muita coisa boa para nós estudarmos, tem muita coisa boa para nós aprendermos. Tá bom, queridos? E que Deus te abençoe poderosamente. Tem mais, hein? Inscreva, dá o like, compartilhe essa mensagem para a glória do Senhor Jesus. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Que a paz e a graça do Senhor